Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, O Projeto Lazarus, do escritor bósnio Aleksandar Hamon. Opa, literatura bósnia aqui no canal novamente. Um livro da editora Rocco, com tradução da Mayra Parula, tradução do inglês Por quê? O Aleksandar Hamon, ele faz parte aí de um grupo de escritores bósnios que publicam em inglês, outros em francês, outros em alemão e em outras línguas, porque são escritores residentes em outros países. E a história do Aleksandar Hamon é interessante que ele nasceu em 1964 e desde 1992 ele mora nos Estados Unidos. Porque ele foi lá visitar o país, entrou como turista e ficou como residente. Em 92 eclodiu a guerra na Bósnia, ele não pôde voltar e ficou nos Estados Unidos. Ele teve que se adaptar a toda aquela vida, então ele trabalhou em vários empregos, desde defensor no Greenpeace até como professor. E em 2000 ele lançou seu primeiro romance, E o Bruno. Se chama, o título da obra é esse, E o Bruno. Recebeu, críticas positivas na época, tudo. E em 2008 ele lançou esse livro aqui, ó, O Projeto Lazarus, que foi finalista de um grande prêmio. Agora eu esqueci o nome do prêmio. Se eu lembrar eu coloco aqui. Ele foi finalista, não ganhou, mas em compensação ele ganhou da revista New York como livro do ano, o título de livro do ano. Então vamos falar sobre o livro do ano de 2008, que é o Projeto Lazarus, do Aleksandar Hamon, que já esteve aqui no Brasil, acho que na Flip, agora não me lembro qual foi o ano, mas ele já esteve aqui no Brasil. E o Projeto Lazarus é um romance que vai tratar ali de temas como perda, desesperança, crueldade, uma verdadeira crônica notável sobre o tema. Traça duas histórias diferentes e anos diferentes que de alguma certa forma se cruzam no romance. Vladimir Brink, um bósnio, se vê forçado a morar nos Estados Unidos. Pode ver que tem parece muito com a história do autor. Ele é casado com uma médica americana e ele busca investimentos para ele poder publicar o seu primeiro livro, que vai tratar de um acontecimento que ocorreu em 1908, que é a história de Lazarus Haverbuch, um imigrante bósnio que foi morto a tiros por um delegado, sendo acusado de ser anarquista e agente de uma organização internacional. Então o autor vai traçando essas duas histórias, tanto do Vladimir Brink como do Lazarus, mostrando no passado uma Chicago mergulhada por assombros a respeito sobre o anarquismo e uma forte onda de xenofobia. E diante desse acontecimento trágico no passado, ele vai reconstituindo toda a história do Lazarus, e esse acontecimento do passado é o ponto de partida para o Brink traçar todos os passos desse jovem imigrante bósnio nos Estados Unidos, a sua família, da sua origem, para tentar entender a vida de Lazarus, uma vida marcada muito pelo mistério. E o Brink, com a ajuda de um amigo, fotógrafo, o Roja, eles embarcam em uma viagem ao leste europeu para tentar investigar toda a história da família Haverbuch. E essa viagem até Sarajevo é marcada por tantas confusões. O Roja, ele é um personagem muito interessante nesse romance, porque ele, ao mesmo tempo que ele é fotógrafo, ele é contador de histórias. E todas as histórias que ele viveu em Sarajevo. Na verdade, o Roja, ele funciona ali como uma memória da própria cidade de Sarajevo, da própria Bósnia. Então, o Hamon, ele é talentoso nesse sentido, porque ele pega os personagens que se misturam em tempo e espaço e constrói uma narrativa muito rica, com bastante histórias, com bastante denúncia. Então o Vladimir Brink, ele reconstrói todos os passos do Lazarus, bem como todo o sofrimento da sua irmã Olga. Também tem essa parte bem misteriosa no texto, que a Olga é irmã do Lazarus e ela luta para sobreviver
e principalmente para poder enterrar, né, sepultar o seu irmão conforme as leis do judaísmo. Eles enterram o Lázaro numa vala qualquer lá, e ela não pôde ver o corpo sendo enterrado tudo, e ela quer enterrar o corpo. E nisso eles não acham mais o corpo do Lázaro, né, naquela vala onde eles enterraram. E começa toda uma especulação, o que aconteceu com o corpo de Lázaro. Aí notamos também, né, uma mistura com o Lázaro da Bíblia. Uns acreditam que teve uma ressurreição novamente. E a imprensa e todos os homens dos poderes lá dos Estados Unidos tentam de alguma forma calar, né, essa especulação. Então no livro também vai mostrar esse trajeto da Olga, dela tentando sobreviver, as pessoas questionando, e vai mostrar muito mais como pode se fabricar uma mentira, como se pode fabricar uma verdade. Como a verdade ela pode ser ao mesmo tempo mentira, e como a mentira também pode ser totalmente verdade. E a parte da Bíblia de Lázaro, né, é uma parte bonita porque, se eu não me engano, é a única vez que Jesus chorou, está escrito lá. Então tem esse elo do passado também. Na verdade vai mostrar todo aquele sofrimento que os imigrantes sofreram, principalmente judeus, em todos os lugares, né? Existe um livro do Joseph Ruth que é Judeus Errantes, que é essa fase, né? Os judeus eles não conseguem encontrar uma terra, né, que possa ser deles mesmo. Eles são expulsos, perseguidos em todo canto, né? Desde lá dos tempos primórdios. Então o livro vai mostrar como uma mentira pode encobrir uma verdade, como uma mentira pode sobressair sobre a verdade. E é interessante que o Raymond, ele é um escritor diferenciado porque alguns escritores transformam todo o sofrimento, toda a angústia, todo o desespero em humor, em piada. O Alexander Hamilton é diferente, ele faz o trabalho inverso. E o Rohan, o fotógrafo, ele é esse ponto de fuga, né, do humor, porque as histórias dele são engraçadas. Eu esqueci de falar que o livro também tem bastante fotos. Ó, tem algumas fotos, tem algumas fotos aqui que é de um amigo do Alexander Hamilton, ó, que vai se misturando também no meio da narração. Uma foto muito bonita aqui, ó. O fotógrafo é amigo do Alexander Hamilton, que é o Velibor Bozovic, e também tem algumas fotos da Sociedade Histórica de Chicago. Não é um livro que eu daria nota 10, né? Eu não sou muito de dar nota em livro, mas não é um livro que eu amei. Um livro bom, a escrita do Alexander Hamilton é diferenciada sim. Me prendeu, li rapidinho esse livro aqui, tem quase 300 páginas ou 300 páginas. E eu prefiro ficar com as palavras do New York Times, que diz sobre o Alexander Hamilton, que ele é um escritor extraordinário e muito mais do que talentoso, ele é um escritor necessário, necessário para os dias atuais, que traz a realidade nua e crua, do jeito que ela é, sem fantasiar. O Projeto Lazarus. Esse foi o livro da semana e até mais.